Boa noite, estamos mais uma sexta-feira aqui com você no Vida Abundante Entrevista. Né? Já está tradicional, você já deve estar esperando aí a entrevista do nossa sexta-feira Vida Abundante. Hoje nós estamos aqui com Sheila Lima, também conhecida aqui na igreja como Sheila Nutri, porque ela é nutricionista. Fazer um merchandise aí, se você está querendo perder a barriga ou ganhar a barriga, consulte Sheila, que ela tem as melhores fórmulas para você. Sheila, antes da gente começar a falar, eu tenho uma curiosidade. Por que que tem um músculo que a gente não precisa malhar para ele crescer, o pânceps? O pânceps cresce por ele mesmo, né? É porque a gente trabalha muito, né? O que é que enche esse músculo aí pronto, é difícil de tirar. Mas você sabe que Deus abençoou sua profissão, Jesus abençoou sua profissão. Sim. Ele disse que o que contamina o homem é o que sai pela boca, não é o que entra. Então você está liberada para prescrever tudo. Muito bem, Sheila. Qual é a sua história? Como é que foi sua trajetória de vida? Como é que você chegou aqui na Monte Oreb? A minha história é longa, né, no caminho do Evangelho. Na verdade, eu conheci uma igreja evangélica em 2008. A minha família é uma família bem tradicional, católica, né? E eu vivi, então, eu fui batizada no meio do catolicismo, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, fiz tudo, porque a minha família preza muito isso. E, com 15 anos, eu fui morar com meu pai. Então, eu perdi um pouco desse vínculo, né, com a minha família, com minha mãe, com minha avó. E, de lá, tomei uma independência, na verdade. Né? Eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos. Você é serriense mesmo? Isso, eu sou serriense. E, em 2008, eu recebi um convite para visitar uma igreja evangélica. E eu fui. Como eu estava em um momento, né, da minha vida bem conturbado, quando você recebe um convite desse, você vai, né, sedento para ouvir uma palavra de conforto. E eu fui nesse intuito e acabei sendo tocada por Deus, né, pelo Espírito Santo ali naquele dia, e comecei a frequentar. Era bem assídua, né, de estar participando de tudo. Eu acho interessante que esses tormentos da vida, Deus usa sempre como propósito para que pessoas se aproximem dele, né? Eu escuto tanto isso. Tem até um ditado que as pessoas dizem que está na Bíblia, mas não está. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu carreguei muito essa frase, né? Essa mensagem, de que eu pensava nisso, porque era um momento, era uma dor, né, que eu estava vivendo naquele momento, que eu pensava que não ia resolver. E aí eu ia na busca de tentar resolver o problema. Eu falo na minha trajetória assim, evangélica que esse foi um erro que eu cometi. Porque, no primeiro momento, você vai para resolver o seu problema. Você não vai com o coração aberto para, de fato, conhecer Jesus. Exatamente. Você vai para resolver o seu problema. E, às vezes, a gente acaba, né, se decepcionando, não com Jesus, que ele não decepciona, mas assim, com todo o cenário que você cria. Exato. Porque o seu problema nem sempre vai ser resolvido. E aí você acaba se afastando. Então, eu tive esse primeiro contato e acabei me afastando justamente por isso. Porque todos os problemas, parecia que piorou os problemas, na verdade, né? Veio uma enxurrada de problemas e você parece que não vai suportar. E é onde você pergunta, eu estou indo para a igreja e os problemas ainda estão existindo? E eu acabei me afastando. Então, eu fiquei muito nesse vai e volta de igreja. Né? Então, eu passei um período indo muito frequente, eu participava de todos os grupos. Sempre foi da Batista? Sempre Batista. E aí, depois eu me afastei. Aí, para concluir a faculdade, eu precisei ir para a Feira de Santana. Então, eu fui para a Feira de Santana. E lá eu comecei, depois de um tempinho também, né, já afastada, já estava começando a voltar aos costumes antigos mesmo de não crente, né? E lá eu falei, não, vou procurar uma igreja. E aí eu fui lá para a Batista Central, comecei a frequentar. Aí começava aos pouquinhos, sempre indo e voltando, né?
Até que, nesse tempo aí, Júlio já contou, né, o testemunho, foi quando eu conheci Júlio, que também era do Evangelho, e estava afastado. Lá em Feira de Santana, a gente começou a frequentar essa igreja, um bom período. Só que depois eu tive que retornar para a Serrinha, né, por questão da profissão, que eu nem queria retornar, eu queria tentar a profissão por feira mesmo. E aí eu retornei, porque eu consegui um emprego aqui, eu falei, não, vou retornar. E aqui voltei a me afastar novamente, não estava indo mais para nenhuma igreja e tal. Quando eu conheci Júlio, a gente estava indo para a festa do mundo e tal, foi assim que a gente se conheceu. Mas eu creio que Deus tinha um propósito em tudo. Aí tem uma história que eu sempre conto da minha história, que, quando eu era mais nova, Deus colocou três desejos no meu coração. E eu carreguei isso até hoje. O primeiro desejo, eu nova, eu sonhava em casar, ter uma casa, ter uma vida assim, de dona de casa, porque eu gosto de cuidar de casa, né? Cuidar das pessoas. E aconteceu que chegou um momento que eu pude viver um pouco disso. Só que, na minha cabeça, eu falava, não é isso, não foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu falava, como é que pode Deus colocar um desejo desse? Eu não estou vivendo nada disso. Passou. O outro desejo era, eu queria aprender a dirigir, porque eu queria ser motorista de um tio meu, né, casado com a minha tia. Você queria ser motorista? Queria ser motorista, porque eu achava bonito mulher dirigindo. Não é um desejo muito comum, né? Mulher dirigindo, aí eu falava, eu quero pegar a estrada, eu quero viajar. Queria ser caminhoneira também? Quase isso. E o terceiro desejo era que eu ia ser mãe. Né? Então, eu sempre carreguei. Tem muita gente que conhece essa história. E aí, logo depois que eu conheci Júlio, então eu pude viver um pouco dessa experiência e eu falava, não é esse o projeto de casamento que Deus tinha planejado para a minha vida. E quando eu conheci Júlio, que eu comecei, né, a experimentar junto com ele o verdadeiro casamento, eu falei, Deus concretizou isso na minha vida. Eu achei o marido escolhido por Deus. Acho que a carreta era Júlio, para você dirigir ele. E aí, nessa questão de Júlio ser evangélico, né, eu já tinha esse caminhar dentro da igreja evangélica. Chegou um período que eu vim, né, ele fala que veio primeiro, mas eu vim aqui na Monte Oreb, por convite também de uma irmã, né, que congregava junto comigo na outra igreja, né, que eu frequentava. E aí ela estava aqui, aí ela falou, vá conhecer a Monte Oreb. Aí eu falei, eu não vou não, porque aquela igreja é meio assim e tal, porque era uma visão que a gente tinha, né, da antiga. Uhum. Ela, não, vai, é o pastor Técio. Aí eu falei, tá bom. Aí, no domingo seguinte, eu vim. E aí, quando eu cheguei aqui, foi bem num período que estava tendo encontro de casais em Coité. A igreja estava bem vazia. E quem estava pregando foi até Moisés. E, naquele dia, a mensagem me tocou, né? Em si, eu me encontrei novamente. Eu falei, vou retornar e vai ser na Monte Oreb. Até porque, quando eu pensava em retornar, até mesmo para a igreja que eu frequentava aqui em Serrinha, tinha uns acontecidos, né, que eu fiquei meio assim em cima do muro. Então, eu falei, não, vou dar um tempo, vou tentar ver uma outra igreja. E aí eu fui procurando. E acabei me encontrando aqui na Monte Oreb. E, graças a Deus, logo em seguida, eu acho que demorou pouco tempo, veio o Júlio. E ele também veio sozinho, né? Ele contou essa história aqui, veio sozinho. E a gente acabou se encontrando aqui. Graças a Deus. Mas você não sabia que ele estava aqui, frequentando aqui? Ou ele já tinha comentado? Não sabia que ele tinha vindo. Até porque veio nesse momento também de dor, né? Todos dois. Sim, sim. A gente já tinha recebido vários convites, que a gente tem amigos que já frequentavam aqui. E nunca surtiu esse desejo de estar participando dos cultos. E aí, Júlio, nesse momento, né, de um problema também que a gente passou de relacionamento, Júlio buscou. E eu nem sabia que ele tinha vindo aqui. Porque, na verdade, é o que ele falou. Ele veio independente de mim. Ele precisava dessa reconciliação com Deus.
Que é isso que eu falo. Quando eu fui em 2008, que eu fui nessa situação de resolver o meu problema, eu não fiquei. E quando eu decidi buscar um relacionamento com Deus, foi um momento que realmente eu consegui me firmar. Na verdade, a gente disse que muitas pessoas procuram a bênção e não o abençoador. Isso. A bênção de Deus dá. Interessante que muitos recebem. A gente costuma receber muita gente na igreja em crise. Ou é crise no casamento, ou é crise na saúde, ou é crise conjugal, em crises. E, às vezes, depois que a crise vai embora, a pessoa vai embora junto. É verdade. Né? Porque se não tiver esse encontro real, essa experiência, como a gente diz assim, né? Se não tiver uma experiência com Deus verdadeira, que você bote na balança e diga assim, o mundo lhe oferece isso, mas Jesus lhe oferece isso. Sabe? Eu, pelo menos em mim, toda vez que eu sou tentado, eu coloco isso na balança. Eu digo assim, eu não vou trocar Jesus por isso aqui. Pode ser bom, pode ser prazeroso, porque todo pecado é, mas Jesus é muito melhor, infinitamente melhor do que qualquer coisa que eu possa desfrutar fora dele. É verdade. Eu tive assim, eu tive um relacionamento com Deus, pastor, bem próximo, né? Eu digo que nada acontece na vida da gente por acaso. Então, em meio a essa turbulência, eu consegui me aproximar de Deus nesses períodos, né? E sempre. Mas eu digo nesses períodos porque, assim, você, quando tem essa dor, você se aproxima ainda mais de Deus. Então, eu andava na rua conversando com Deus. E a Bíblia fala, né, que em tudo dá glória. Então, tudo que acontecia, um livramento, qualquer coisa, eu já, no meio da rua, eu dava glória a Deus por isso. E isso foi bom, porque você cria essa memória, né, de relacionamento tão próximo. Então, assim, eu sei que eu posso andar na rua conversando com Deus, né, ter esse relacionamento. Porque tem gente que às vezes pensa que não, para ter um relacionamento com Deus, né, você precisa estar envolvido em algo da igreja, envolvido em algo que vá te aproximar, e não. Você pode criar realmente essa intimidade com Ele. E eu tinha isso, de andar verdade, mesmo. Deve, né? O trabalho na igreja é só uma consequência da sua vida natural. Não é que é uma obrigação fazer o trabalho na igreja. É uma gratidão. Eu considero trabalhar na igreja um privilégio de servir ao reino, de qualquer forma. Mesmo antes de ser pastor, mesmo antes de ser diácono na igreja, né? Eu sempre fiz aquilo por gratidão mesmo, por amar estar fazendo aquilo ali. Né? Porque eu olho para trás assim na minha vida, eu tenho tanto que agradecer a Deus, né? Que eu não tenho como pagar. O único pagamento que Deus aceita é a nossa vida. É verdade. E assim, Deus me resgatou, porque eu sempre falava assim, né, nessa intimidade com Ele, eu sempre falava, Deus não vai me tirar de uma situação ruim para me jogar em outra pior. E foi quando eu consegui mudar o cenário da minha vida. Qual foi o momento mais marcante para você nessa decisão? Pastor, é a força que vem realmente de Deus, dele falar assim, o que eu tenho para você é melhor do que tudo isso, porque tudo que aconteceu na minha vida foi escolhas, né? Foram consequências do que eu realmente, naquele momento imatura, pedi. E Deus me permitiu viver para que eu pudesse amadurecer hoje. E aí, isso me marcou muito, de eu falar assim, Deus não vai me tirar de uma situação ruim para me jogar em outra pior. E eu falo que foi aonde eu conheci Júlio, né? Quando eu falo dessa questão do casamento, do sonho, eu só vim conseguir realmente viver isso de verdade quando eu conheci ele e a gente conheceu juntos o amor de Deus, né? De caminhar juntos. Então, a minha casa mudou totalmente, né? A minha vida mudou totalmente. Né? Não que a gente não tenha problemas, né? Eu falo assim, mas assim, eu senti a confirmação de Deus de que era para sempre. Sim. De que é para sempre. Então, eu vi o cuidado de Deus. E eu sempre falava com ele, né? Eu falava, realmente, Deus não me tirou de uma situação ruim para me colocar numa pior. Porque hoje eu deito e durmo,
né, tranquila, sabendo que o Senhor cuida de mim em cada detalhe. Amém. Então, esse foi a realização do primeiro, né, o primeiro sonho que eu tinha desde a infância. O segundo foi a questão de ser motorista. E aí, depois de um certo tempo, quando eu vim para a Feira de Santana, por isso que eu falo que a gente não entende o que Deus faz na nossa vida, eu vim assim de uma hora para outra, consegui um emprego, eu falei, eu vou voltar. Voltei. Esse tio meu era muito apegado a mim. E aí, na época, ele ainda falou assim, não, Sheila, fica em feira mesmo, porque a proposta de trabalho lá é melhor e tal. Eu falei, não, eu vou voltar. Voltei, consegui arrumar a minha vida aqui em Serrinha. Eu já morava, né, sozinha, já não morava mais com a minha mãe. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. Eu falo que esse também foi um dos propósitos assim, de Deus na minha vida. Por isso que eu falo que Deus cuida de cada detalhe. Eu sou muito grata a Deus por isso. E eu não entendia, porque quando eu saí da casa da minha mãe para morar com meu pai, eu tinha 15 anos. E logo depois, depois de anos, né, com 19 anos, meu pai faleceu, mas antes disso, eu que cuidei dele. Então, e todo mundo falava assim, Sheila não vai ficar na casa do pai pela situação, né, da casa e tal. E eu também não me perguntava por que eu não retornava, se lá eu tinha todo um conforto e tudo, e eu continuava. E depois eu tive que cuidar do meu pai. Aí eu falava, esse era o propósito de Deus na minha vida. E com esse meu tio eu voltei, e depois de um certo tempo, a gente descobriu que ele tinha um câncer. E aí ele era aposentado da PRF, e vivia subindo e descendo, né? Quando ele viajava, eu sempre ia com ele e tal, por isso que eu acho que o desejo, né, aflorava, porque eu viajei muito com ele. E aí, nessa vinda para Serrinha, ele adoeceu, e aí agora eu passei a ser a motorista dele. Então, aquela criança que andava com ele, né, tipo, novinha, subindo e descendo, porque eu ia para Salvador com ele para no Sol, ia para a feira e tal, agora era a motorista dele. E ele pegou uma confiança tão grande em mim que ele não queria outra pessoa. Então, o tempo de tratamento dele, eu estava presente, eu que ia para a feira. Então, eu ia praticamente todos os dias para a Feira de Santana. E eu falava, gente, como Deus é tremendo. Porque aquilo que foi apontado, eu tinha 13 anos, tipo assim, uma criança, 13 anos, um adolescente sonhar em casar, ter filho, ser motorista, né? A gente fala, sonho bobo. E não era bobo, era um sonho real que Deus tinha lá na frente. São as histórias de vida de cada um, quando a gente almeja. Tem uma frase de caminhoneiro, né? Que diz assim, o homem sonha e Deus realiza. É verdade. E eu já me peguei fazendo assim essas análises suas, coisas que eu desejei em um momento da minha vida. Assim, às vezes eu nem falei com Deus especificamente, nem fiz oração, um jejum de 40 dias pedindo aquilo. E depois eu me vi naquela, assim, realizando um desejo. Naquela situação. Naquela situação. Eu me lembro que eu era aluno, fui estudar em Salvador, no 2º e 3º ano, no ensino médio, e eu estudei na Vitória, ali no corredor da Vitória, no colégio chamado Nóbel. Do outro lado tinha um hotel. E aí eu fiquei olhando assim, poxa, onde eu quero me hospedar? Nesse hotel. Com 17 anos, 16 anos de idade. Quando eu fui trabalhar na Direc, o primeiro encontro foi nesse hotel. Aí eu me lembrei, puxa, eu falei isso aqui, eu pedi a Deus isso aqui. Por isso que falam, né, que a gente não entende o propósito de Deus hoje, a gente vai entender bem lá na frente, e é verdade. E engraçado, porque nesse período de idas, né, e vindas de Feira de Santana, eu pude levar um pouco da palavra para ele. Então, por isso que também a gente não entende. Tanto eu quanto o Júlio, né, como a gente sabia que já estava em paliativo, a gente começou a falar de Deus para ele. Né? Porque ele tinha também católico, mas muito apegado à questão de imagens e tal. E aí a gente veio muito falando quem era Jesus para ele, né? Perguntando muito isso, perguntando o que é que ele achava quando a pessoa morria, né? Para onde é que ia, para tentar não induzir, porque a gente também pensava nessa questão de não induzir ele por uma situação que ele ia passar, tipo assim, é porque vai chegar um momento que vai falecer e aí ele precisa, tipo assim, ir pelo medo. Não. A gente queria que ele experimentasse desse amor e receber o conforto que Deus dá em meio a toda essa situação. Mas você sabia que parece que Deus às vezes me deu uns ministérios estranhos, né? Tem 2 ministérios estranhos que Deus me deu, né?
Um, quando eu estava em Jiquié, viajando o tempo todo, subindo e descendo, dirigindo também. Em determinado momento, Deus me mandou pegar aqueles andarilhos de beira de pista, eu sozinho dentro do carro. Fiz isso várias vezes. Chegou um ponto daquele pessoal feder tanto, né? Porque eles ficam meses sem tomar banho. Eu já peguei uma toalha e deixei dentro do carro para quando ele sentar eu botar a toalha antes, porque o banco do carro ficava assim insuportável, né? É Júlio doido, Júlio que faz isso. E o segundo ministério era fazer apelo para quem já estava quase para morrer. E eu sentia assim de ir na casa da pessoa e fazer o apelo. Eu até brinquei na igreja, disse: olha, se eu for visitar você, nem sempre é esse ministério. E a gente começou, né, a falar do amor de Deus para ele e tal. E aí chegou um momento que ele estava bem, mas ele veio a óbito, né? A gente já esperava, assim, já preparava muito o coração da família, porque a gente sabia que a qualquer momento podia acontecer. Você chegou a fazer o apelo para ele antes dele falecer? Pastor, eu acho que por questão de falta de experiência, né? Eu depois conversei isso com o Júlio em relação ao que eu poderia ter feito ali no momento, porque no leito ele já não falava mais, então ele estava sentindo muita dor, já estava no uso da morfina já bem intenso. E aí, mas eu sentia que ele tinha um pouco de consciência, mas meu desejo era tanto de cuidar e de que ele saísse, porque assim, como é que você sai daqui com uma pessoa bem e a pessoa piora, entendeu? Então eu não imaginei. Aí eu comentei com o Júlio isso. Eu falei: Júlio, era para ter feito, né? Mas eu creio que tudo que a gente conversou com ele, né? E eu creio que Jesus visitou ele naquele dia. E é como a gente comentou lá em casa. A gente também não sabe, na hora, né, se aquela palavra, aquela semente que foi plantada, se floresceu. Porque assim como foi com o ladrão lá na cruz, né? Então a gente, de fato, não sabe. Mas, assim, por falta de experiência, eu acabei não fazendo o que eu poderia ter feito. Hoje eu sempre falo: fale a tempo e fora de tempo. Uma vez tinha um paciente também terminal que me chamaram para visitar, ele estava com câncer de laringe, já não falava mais. E eu fiz o apelo e perguntei: eu sei que você não está falando, mas se você está entendendo e se você deseja receber Jesus, pisque o olho. Né? E ele piscou como um sinal, né? Então, eu aprendi que nesses momentos a gente... Realmente tem que falar. Teve uma situação também que eu desobedeci a Deus e fiquei depois com aquele remorso. Deus me mandando falar para uma pessoa. Eu estava num shopping e uma pessoa chegou e pegou um livro para comprar. E eu senti o Espírito dizer assim: fale para ela não comprar. Mas no shopping, uma pessoa assim desconhecida, né? Ainda é outra mulher... Aí você fica com aquela: falo, não falo, eu não falei. Rapaz, isso ficou me martelando na minha cabeça. Aí eu disse: sabe de uma coisa, agora eu vou falar e vou me embora, quero nem saber. Eu vou descarregar lá o recado de Deus e vou deixar Deus cuidar. E o terceiro desejo? O terceiro desejo tem muito a ver com o que o senhor está falando. Era o desejo de ser mãe. Então, desde nova, eu sempre quis ser mãe. Sempre gostei de criança. Sempre brincou de boneca? Muito. E com o filho dos outros, né? Então, eu sempre tive esse jeito aí com criança. E, por um problema, né? Mulher tem os problemas hormonais. Por um problema hormonal, eu precisava fazer um tratamento para poder engravidar. Antes, não ligava para esse problema, porque eu achava que era um problema comum. E comum para algumas mulheres né? Nem todo mundo tem essa dificuldade para engravidar. Mas eu precisei fazer um tratamento. Raimunda, aqui da igreja, ficava dizendo assim: a Sheila fica com aquelas comidinhas, come uma fatada, come uma rabada aí para ver se você não engravida logo. E é engraçado. Então, eu carreguei, por ter esse problema, eu carreguei que é síndrome de ovários policísticos, né? Que muita gente fala: é besteira e tal. Emília, e aí, e assim, eu carreguei isso como um fardo. Por quê? Porque eu achava que eu nunca ia ser mãe. Eu falava: eu nunca vou ser mãe, porque eu tenho ovários policísticos. Eu nunca vou ser mãe. E como isso angustia o coração muito das mulheres, Para o senhor ter ideia, eu ia para qualquer culto.
qualquer pregação e falava assim, se você tem uma enfermidade, você quer curar, bote a mão. Eu sempre colocava, porque eu falava, Senhor, tira de mim isso, me dá o prazer de ser mãe. Só que, no fundo, eu me apegava a esse sonho. Eu falava, mas Deus colocou isso no meu coração. Aí eu falava, como é que pode? Aí você fica, né, naquela, fala, Deus colocou isso e eu estou achando que eu não vou conseguir. E aí eu carreguei isso. Pronto, depois eu decidi fazer o tratamento, né, junto com o Júlio, porque aí você tem que carregar o marido junto. Até Júlio ainda falou assim, Sheila, para de procurar problema, você não tem nada, não sei o quê. Aí eu falei, não, Júlio, eu vou tratar, porque, de fato, é um problema. A gente que, às vezes, mascara um pouco. Claro, isso é muito individual. Tem pessoas que engravidam, que conseguem facilmente, mas tem outras que é muito difícil. E aí eu comecei a fazer meu tratamento. Comecei o meu trabalho lá no centro. Aí no início fiquei muito ansiosa, né, com essa questão de querer engravidar, porque eu achei que ia começar o tratamento e que ia engravidar com 1, 2 meses, e foi passando. Aí eu comecei o trabalho lá no centro de recuperação. E aí eu falei, não, acho que não vai ser por agora, não. Aí você vai tendo essas conversas com Deus. Aí eu falei, acho que não vai ser por agora, não, porque eu estou muito sobrecarregada. Aí eu fui me envolvendo e tal. Mas aí depois eu parei e falei, não, Deus, né, ele sabe de tudo e ele sabe do que você suporta. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer. E aí, depois de 1 ano fazendo esse tratamento, eu orei várias vezes e pedi, Senhor, tira essa ansiedade de mim, eu quero descansar no Senhor. Você está falando aí, eu estou lembrando dos casos que a gente conhece de gente que tinha muito desejo de ter filho e fazia tratamento hormonal, e tomava hormônio, e fazia tabelinha, e via o ciclo. Teve uma amiga nossa que tirou o marido do avião, venha que é agora, para ver se engravidava. Viu? E a ansiedade conta muito. Então, eu fiquei muito ansiosa no início, porque eu tive a esperança, assim, né? A esperança em Deus que realmente agora fosse acontecer. E quando eu não vi acontecer tão rápido, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Aí eu tive que começar a orar e pedir a Deus que tirasse essa ansiedade de mim. Senhor, tranquiliza o meu coração. Vai vir na hora que for a hora certa. E aí passou 1 ano. É tanto que o dia que eu descobri foi muito engraçado. Eu já estava... Aí eu passei 1 ano de dieta certinha, tirei tudo que tinha de tirar para desinflamar o organismo, para voltar os hormônios... Não seguiu o conselho de Raimundo, não? Não. Aí, pronto. Quando foi próximo, em maio, né, de 2019, eu foquei nos estudos. Aí, tanto eu quanto o Júlio, nós fomos para fazer um curso, né, um curso de coaching. E aí, tipo assim, aquela ansiedade e tal vai embora quando você vai ocupando realmente a mente. Acho que Deus foi colocando essas coisas já para me tirar desse foco. Aí eu falei, eu vou focar aqui nos meus estudos, né? Vou dar uma relaxada aqui um pouquinho e vou adiante. Pronto. Passou. Aí eu falo, a Emília também me perturba muito, né? Fala assim, depois que você começou a comer algumas coisas, você foi que aconteceu. Mas eu creio que tinha que acontecer isso, para eu saber que era o poder de Deus na minha vida. Sim. Né? Então, assim, eu dei uma relaxada, que foi muito importante no meu tratamento, mas eu acabei dando uma relaxada, né? Porque eu era muito, muito metódica, então todos os encontros... de cafezinhos, eu levava a minha banana. Eu fiquei conhecida como a Nutri da banana. E aí, porque eu não queria fugir dessa rotina. Mas a banana ajuda a engravidar? Ou não, é porque é saudável. Não, né? É porque é saudável, sim. né? E a gente senão não ia queria... virar moda aí. Aí, pronto. Com esse curso, eu fui e tal. E aí, eu comecei a sentir alguns sintomas. Só que eu não imaginei que fosse gravidez. Então, eu consegui perceber alguns sintomas, mas eu falava que não é não, porque eu carregava aquele peso de que era difícil engravidar. Teve uma vez aqui que o Espírito me falou que você estava tão ansiosa, que eu tive que falar com você. Passei uma mensagem. Chegou lá. Essa mensagem veio no momento certo e foi uma mensagem assim, de Deus. Deus usou o Senhor tremendamente para levar aquela mensagem na hora certa. Quando eu falo disso, eu me emociono, porque foi assim.
Aí passou. A gente fez esses cursos, teve um curso que passei um tempão lá, tinha uma parte lá que a gente passava muitas horas sem dormir, eu acho que é por isso que hoje Liz não dorme, né, agitada. A gente passou 40 horas sem dormir, que fazia parte do protocolo do curso. 40 horas 40 horas. A gente entrou em um sábado. Curso para o NPOR, para a Amazônia. Fala que é uma questão de resistência, né? De provar sua capacidade. E aí eu fiquei. E eu estava estudando, eu acordava de madrugada para estudar e tal. Aí quando eu cheguei em Serrinha, em julho, aí eu falei assim, Júlia, eu vou comprar um teste de farmácia. Por quê? Como eu fazia acompanhamento, né, com uma médica, ela falava assim, sempre para tomar qualquer atitude, descarte gravidez primeiro. Eu já estava tão saturada de ir para laboratório que eu falei assim, eu vou fazer um teste de farmácia. Já fez tantos negativos, Isso. né? Aí Júlio foi, comprou, tanto que eu não dei importância, deixei lá em cima. Aí Júlio pegou e falou, você não vai fazer não? Aí eu falei, não, amanhã eu faço. Aí, de manhã, acordei, já ia esquecendo. Daqui a pouco, eu entrei no banheiro, fui fazer o teste. Na hora que eu botei, que começou a subir a segunda listinha, eu entrei em desespero. Eu olhava e falava, não é possível. Será? Aí, Júlio acordou. O que foi, Sheila? Eu, tô grávida. Júlio, naquela calma dele, eu, olha aqui para ver se é verdade. Aí ele, Sheila, você tá grávida. Não, tranquilidade, sabe? Eu desabei no choro, pastor. Por quê? Eu lembrei do amor de Deus na minha vida naquele dia. Fantástico. Eu falei, fantástico. Senhor, eu te agradeço. Porque, assim, todas as minhas colegas, né, de trabalho chegaram a me dizer, tu tá grávida. E eu falava, minha filha, grávida aqui só um milagre de Deus. Falar, grávida aqui só um milagre de Deus. E quando eu vi aquele positivo, eu falei, o milagre de Deus aconteceu na minha vida. Verdade. Deus realizou. Da vida. E aí, pastor, foi tão interessante esse acontecimento. Na hora, eu chorava igual a criança. Aí eu falava, não, vou fazer um teste de laboratório, porque isso aqui não é possível. Confirmar e aí, carimbado. Eu fiquei tão nervosa que o Júlio falou, vamos orar. Aí a gente parou e orou, e eu aos prantos chorando, e falava, é milagre de Deus, só falava isso. Eu só conseguia agradecer a Deus pelo que Ele estava fazendo na minha vida. E nós oramos, eu fiz o teste. Meu dia, eu não consegui fazer mais nada. Meu dia, assim, parou. Caminhava até o piso ficar macio. E aí o teste veio, aí eu comecei a espalhar para todo mundo que eu estava grávida, para a família, a mãe de Júlio, todo mundo. E no mesmo dia eu fui fazer o exame, né, para ver com quantas semanas estava e tal. E aí, nesse exame, depois que a gente fez, não chegou a ouvir o coraçãozinho bater, porque estava muito novinho. Aí tinha que voltar para fazer novamente. Aí a médica até falou, você já contou para alguém? Aí eu falei, hoje já espalhei, doutora. Ela, não conte não para ninguém. Aí eu falei, aí na hora eu pensei, parei assim, fiquei quieta. Depois eu falei, por quê, doutora? Tem riscos? Aí ela falou, tem, porque é muito novo e tem risco de aborto espontâneo, principalmente pela questão dos ovários policísticos, né? Aí eu saí de lá abalada. Eu falava, meu Deus, vou perder meu filho, porque eu não sabia, né, o que era filho ou menina. E aí eu falei, Júlio, eu estou com medo. Aí Júlio olhou para mim e falou assim, Sheila, não tenha medo, porque o nosso Deus é todo-poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mesmo assim, eu continuei com aquele certo medo. Então, isso foi em uma sexta-feira. Passou sexta, né? Aí a gente já reduziu mais de falar com as pessoas e tal. Quando foi numa segunda-feira, a gente estava saindo para ir para a Feira de Santana. E é engraçado, quando você não sabe, você faz tudo. Eu passei 40 horas sem dormir e não senti nada. Mas, a partir do momento que você descobre, eu já comecei a sentir uma cólicazinha. Aí, quando foi na segunda-feira, a gente está indo para ir para a Feira de Santana, começou um sangramentozinho. Pastor, eu só fazia chorar. Falei, estou perdendo meu filho. E aí, Júlio encostou, aí eu estava tomando café, e eu falei, Júlio, estou perdendo meu filho. Perguntei à médica, ela falou, é normal, pode acontecer, mas eu não tirava aquilo. E aí a gente começou a chorar e começou a orar a Deus e clamar a Deus que segurasse, que Ele colocasse a mão. E mesmo assim eu saí com meu coração estremecido. Quando eu entrei no carro, naquela segunda-feira,
Eu falo que essa pessoa nunca tinha me passado uma mensagem assim tão próxima, né? Quando eu entrei no carro, eu recebi a mensagem que o Senhor me passou. Essa mensagem está escrita em um papelzinho faz 1 ano e 2 meses. Porque eu falei, o Senhor usou o pastor para trazer o que eu precisava naquele dia. E a mensagem do pastor dizia assim: o Senhor é contigo, não temas nem te espantes. Aquele que começou a obra concluirá. Descanse nele. E eu fiquei tão apegada, eu saí dali tão confiante. E eu falei, Júlio, Deus acabou de me mandar uma mensagem através do pastor. E aí, aquilo encheu novamente, sabe, a minha alma. Um bálsamo, né? Muito, pastor. Eu saí daqui para a Feira de Santana, mesmo com aquele sangramentozinho. Eu saí daqui confiante, né, em Deus, que eu falava, essa mensagem não veio à toa. E o mais impressionante disso é que foi coisa, pastor, de 5 minutos, de que a gente tinha terminado de orar e tinha pedido a Deus, sabe, que Ele cuidasse da gente, cuidasse do nosso filho. E Ele vai e manda uma mensagem dessa, através do Senhor. E aí eu falei, o quanto Deus... O interessante é que Deus vai usando a gente nem sabe exatamente porque é que tem que fazer isso, mas assim, Deus mandou, a gente vai mandando, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu fui para a Feira de Santana, retornei. Graças a Deus, no dia seguinte, o sangramento cessou. Já não estava mais. E aí, eu tive todos os cuidados, né, para que realmente não acontecesse. E, tipo assim, eu parei minha vida porque era um sonho que eu queria realmente... Tipo, era o desejo da minha vida. E aí, eu falei, eu não vou perder essa mensagem. Eu vou anotar em um papel. Coloquei no papelzinho, com medo do celular. Essa mensagem estava no meu celular há 1 ano. Há anos não, né? Há 1 ano. E aí eu falei, não posso perder, não posso perder. Aí, quando foi um dia desses, as meninas falaram, não, Sheila, marque como prioridade que não desaparece. Eu falei, não, mas se desaparecer, eu tenho lá, escrito no papel. Botei a data, 8/7/2019. E aí, por incrível que pareça, meu celular, o WhatsApp, excluiu todas as minhas mensagens. Tá vendo? E o mais interessante é assim, que durante a gestação, pastor, todas as vezes que eu vinha para o culto, eu me emocionava quando eu lembrava do que Deus tinha feito naquele dia, né, dessa mensagem. E eu acho que a minha ansiedade agora não era nem tanto para ter a minha filha, né? Era para vir aqui contar esse testemunho. Amém. E glorificar o nome do Senhor. Amém. Do que Ele realmente tinha né? feito e que Ele tinha concretizado. Então, eu sempre vinha e sempre chorava. E acho que o povo nem entendia porque eu chorava. Porque eu sempre me lembrava do amor de Deus, sabe? Desse cuidado. Desse cuidado. Nos mínimos detalhes. E, tipo, tudo que às vezes vai acontecendo também, né? Algumas coisas. E eu falava, não, Deus me deu aquela palavra. Ele vai concluir o que ele começou. E para a honra e glória do Senhor, minha filha está aí com 6 meses, né? Esperta toda. E eu agradeço muito, muito a Deus por esse carinho. Amém. Né? E Amém. a minha família, assim, é construída nesse cuidado. Amém. Mas vai ficar em uma só? Pastor... Faz um time de futebol, rapaz. A Júlia olha para mim porque... Em seguida, né, Liz nasceu em fevereiro e foi assim, eu com todas as expectativas, né, de poder sair com ela, de receber visitas. Então, eu só recebi visita há mais ou menos 1 mês. Foi quando veio essa pandemia. E olha que interessante, eu vi uma mensagem em uma rede social que me chamou muita atenção e que também era uma mensagem de Deus para esse momento atual. Muitas mães se questionando por que o filho nasceu nesse período. Porque meu filho veio nascer logo agora. Né? É um questionamento que, diante da situação, a gente até se faz em alguns determinados momentos. E eu falava assim, não. Quando eu vi, eu tive esse pensamento, né? Mas depois eu falei, não. Deus escolheu o momento certo. Exato. Porque Ele tinha todo outro período, né, para colocar. E Ele veio nesse momento. Então, foi um momento escolhido por Deus. Não tem por que eu me preocupar. Vou tomar todos os cuidados, mas está tudo nas mãos do Senhor. Se viesse me perguntar por que meu filho nasceu nesse período, porque você fez sexo há 9 meses atrás.
É verdade, porque na verdade é quando você está em um barco e você não percebe, né? Na verdade você não enxerga de que Deus está naquele barco. A Exatamente. tempestade se levanta, mas Eu, nesse começo de pandemia, eu digo, poxa, eu estava com tantos planos para esse ano, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Aí eu cheguei a dizer assim, poxa, esse ano vai ser um ano perdido. Mudei completamente meu modo de enxergar verdade. esse ano. Um dos anos assim que eu mais aprendi, que eu mais fiz coisas, que eu mais diversifiquei, sabe? É ressignificar o ano de Isso, 2020 completamente. E assim, no início da questão da pandemia, aconteceu muito isso, né? Como eu fiquei muito dentro de casa, porque veio o pós-operatório, veio a questão da pandemia, não pude receber mais de ninguém, aí o trabalho dobrou. E, de certa forma, eu tive meus momentos com Deus de pedir até perdão, porque, de certa forma, seus hormônios estão bagunçados ali. E aí veio essa sobrecarga de pandemia. E toda hora, eu pedia perdão a Deus, porque, tipo, se eu reclamasse alguma coisa, eu falava, não, Deus me deu um presente que eu tanto pedi a Ele, então eu não posso reclamar. Isso. E a qualidade de vida do filho junto do pai e da mãe, né, é outra coisa do que quando você está saindo, deixa o filho, às vezes, com um terceiro, não cria os vínculos iniciais. Uma coisa assim, que eu e Júlio, nós percebemos com essa questão de isolamento, foi que a gente pôde acompanhar cada detalhe da evolução, da fase de desenvolvimento de Liz. E passa tão rápido. Passa Se muito você não for rápido. tirando foto, você vai esquecendo Isso, até. passa muito rápido. E a gente teve esse privilégio de poder realmente acompanhar, né? Porque estava dentro de casa e tal. Um foi ajudando o outro. Então, assim, para mim, foi a certeza mais ainda de que foi o momento escolhido por Deus Com e o certeza. momento certo. Eu me lembro que, quando eu estava trabalhando em Jiquié, Andrezinho era pequenininho, né? E eu estava viajando toda semana eu viajava. E teve uma vez que ele virou para mim e disse assim, meu pai, eu queria que Jiquié não existisse. Pela saudade, né, de não poder estar junto ali. A vida corrida acaba roubando, né, esses momentos da gente. Isso. Tem um Salmo 37, Sheila, que é algo também para você guardar, porque na sua história, dos seus 3 desejos, não é o gênio da lâmpada, né? Mas os seus 3 desejos que Deus foi concretizando em momentos diferentes. Eu cito isso para muita gente. Salmo 37, versículo 4. Nessa versão Almeida diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O segredo de você, meu irmão, que está me escutando aí, quer que Deus satisfaça os seus desejos? Não esfregue a lâmpada, não. Agrade-te do Senhor. Deleite-se nele. Tenha prazer no Senhor. E Ele vai fazer os desejos do seu coração. Porque os pensamentos de Deus são de paz, né? Não de mal, para vos dar o fim que desejar. Quando Deus fala isso, o povo estava escravo na Babilônia, reclamando, mas disse assim, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Aliás, nós temos muito que evoluir no nosso relacionamento com Deus. Todo dia me pego nisso, pensando como a gente precisa evoluir, e na realidade parece que o diabo quer transformar Deus em um carrasco, quando Ele nunca foi isso. Sempre é um Deus de paz, de amor, e que quer sempre o bem dos seus filhos, né? Como você falou no início, Deus não ia me tirar uma coisa ruim para me dar uma pior. Outra pior. Na verdade, quando você até conversou com o Júlio, Deus te levou foi de um bocado de abacaxi. Foi. E abacaxi de caroço. Verdade. Então, eu creio que a gente tem que enxergar que Deus sempre vai fazer o melhor. Tem situações que eu não tenho como explicar. Não tenho. Tem tragédias que eu fico mudo. Mas eu sei que lá na frente eu consigo até entender. Sim. Na hora a gente não entende, né? É o que eu falo, o propósito de Deus a gente entende lá na frente, né? Imediatamente a gente não vai entender nada, até porque a gente está ali, a flor da pele, Exato. a gente não entende. Mas lá eu consegui, pastor, ressignificar muita coisa na minha vida, colocando esse princípio de que era um propósito de Deus. Então, eu não saí da minha casa à toa com 15 anos para ir morar com meu pai. Teve um propósito Sim. de Deus. Esses 3
desejos também, tudo era propósito de Deus. Quando eu vim de Feira de Santana para Serrinha, né, foi propósito de Deus. Então, tudo colabora, né, para o bem. E então, a gente só entende lá na frente mesmo. Eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Eu acho que a nossa vida seria assim, tão mais vibrante, tão mais envolvente, tão mais produtiva, porque esses desejos, esses sonhos, estão muito associados ao nosso início de vida, aos nossos desejos de futuro, de construção de uma vida, de uma carreira, né? Mas quando você vai olhar o texto com cuidado, e aí você vai vendo a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, que a gente vai envelhecendo, muitas pessoas vão perdendo a expectativa do sonho ou do construir, ou do fazer algo, ou do servir em alguma situação. E aí Deus, quando vai escrever, vai falar que os jovens terão visões e os idosos terão sonhos. Ou seja, Deus coloca sonhos, desejo, até em quem já naturalmente iria perder os sonhos, para que você não pare de sonhar. Deus não quer só parar nesses 3 sonhos seus, não. E, na Deus verdade, quer que você tenha mais 3, mais 9. Depois que a gente acaba concluindo, né, esses sonhos, a gente vai construindo mais. Então, assim, hoje já são novos desejos aí que a gente coloca nas mãos do Senhor, na certeza, porque Deus não precisa provar nada, mas a gente acaba sendo testemunho vivo desse amor e de que, se Ele colocou esse desejo no seu coração, Ele vai realizar. E eu quero que você olhar para trás, parar e ver tudo que Deus realizou em nossa vida. Não tem nada que pague isso. Verdade. Você olhar para trás e ver uma história. É por isso que eu sempre falo aqui, que eu tenho minhas anotaçõezinhas, eu vou anotando lá os meus sonhos, os meus livramentos, os milagres, eu vou anotando. Aí, de vez em quando, eu chego lá no meu computador, vou olhar, digo, rapaz, tinha esquecido esse, tinha esquecido aquele, para não perder esses detalhes, né? Para Deus ir construindo assim a nossa história. É muito bom ter esse coração grato. Grato a Deus. Que coisa boa. E me conte aí, assim, rapidamente, para a gente encerrar. Por que você se envolveu no Centro de Recuperação, no Centro de Formação Cristã? Bem, o centro, eu conheci aqui, quando eu comecei a frequentar, a fazer parte da Monte Oreb. E eu sempre ia ao centro nos cultos, né, que os jovens iam. E Júlio já tinha essa participação lá, era mais frequente, porque ele gosta, né, de estar ajudando e tal, dessa questão de dar uma nova chance. Mas eu só ia nessa questão mesmo de ir aos cultos, frequentar e tal. E aí, um dia, eu estava sentada aqui no culto, e aí o pastor falou com relação à necessidade do centro, que foi até em relação à proteína, né? Que falta muito, pedindo a questão da doação. E aí eu sentada atrás de uma irmã que olhou para mim e falou assim: você não pode fazer alguma coisa, não? Aí, naquela hora, eu dei uma risadinha assim, não respondi nada, mas eu fui com aquilo para casa. Eu falei, eu posso fazer alguma coisa pelo centro, né? Até por conta da profissão mesmo, de dar uma organizada na parte da cozinha, na questão de estoque, gerenciamento, né? Que é muito da área de nutrição, gerenciamento de unidade de alimentação. Aí eu falei, realmente, eu posso fazer alguma coisa. Mas fui com esse desejo, ou fui com essa ideia para casa e ficou lá. Aí depois aconteceu um outro momento que a gente ia para um culto lá e eu ia levar a palavra. Nesse dia tinha poucos jovens e o líder, né, falou assim: só tem a gente, Deus chamou a gente, vai a gente mesmo, né, para fazer. Aí foi um pregar, um tocar e o outro ia dirigir o culto. E nós fomos. E naquele dia eu saí de lá na certeza que eu poderia fazer alguma coisa. Então, mexeu muito comigo. Eu falei, poxa, eu posso fazer alguma coisa e não estou fazendo nada. Eu simplesmente estou sentada, só vindo aqui fazer, prestar um culto, né? E sendo que eu posso fazer muito mais. Então, eu voltei,
com esse pensamento e fiquei martelando isso, martelando isso. E aí eu lavando os pratos e aí eu comecei a arrumar tudo que eu ia fazer na minha cabeça. Aí eu falei, não, preciso falar com o pastor. Aí eu falei, vou falar com o pastor. Aí conversei com o pastor. Eu lembro até hoje, foi em um aniversário de Raimunda. A gente conversou sobre o centro. Aí o pastor falou, não, Sheila, pode ir lá, veja lá o que é que você pode fazer e tal. Só que a gente sente aquele medo, né? Na hora eu falei, será que eu vou mesmo? Aí fiquei naquele medo, naquela coisa. É tanto que eu não fui de imediato. Precisou mais um tempo, Deus todo dia lá batendo e falando, você pode fazer alguma coisa. E eu falava, meu Deus, será que eu vou mesmo? E o medo, toda vez que eu ia para tomar aquela decisão, vinha aquele medo, vinha aquele medo. E eu ouvia, não sei se foi o pastor ou foi alguém falando, que Deus não escolhe pessoas que estão apenas desocupadas, né? Porque a gente pensa muito nisso, tipo assim, eu já tenho minhas atividades, eu estou sobrecarregada e tal, como é que eu vou pegar mais um compromisso? Eu acho que era essa questão do medo. Então, Deus chama pessoas que realmente estão ali na ativa. Deus nunca chamou desocupados. Não conheço Aí eu falei, a princípio eu falei, eu vou conversar com o Júlio primeiro, porque se ele me apoiar, né, me dar esse suporte, eu vou encarar isso aí. Conversei com ele, como ele sempre foi muito aberto, né, essa questão de ajudar. Ele falou, não, estou com você. Eu falei, vou conversar com o pastor de novo. Aí fui, conversei novamente com o pastor, só que dessa vez eu conversei com atitude. Eu não conversei e fui para casa novamente. Eu conversei e já procurei ver meios de me envolver nesse projeto. E aí eu conversei com a liderança da época, que estava no centro, e aí a gente começou a movimentar o que realmente precisava ser feito e tal. Isso já vai fazer mais de um ano, né, que nós estamos no centro, porque foi bem próximo, fez um ano agora, mais ou menos em junho. Foi bem próximo de quando a gente estava fazendo esses cursos e a gente desenvolveu até um projeto, né, para poder arrecadar alimento para o centro, que a gente deu continuidade por alguns meses. E aí eu super me identifiquei, né, em ajudar o centro, porque eu vejo realmente essa necessidade, principalmente de cuidado, sabe? Eu não falo nem que... Eu nem chego lá, porque quando eu fui, que falaram assim, vai vir uma nutricionista aí para ajudar no centro, os meninos acharam que eu ia tirar a comida toda. Ficou todo mundo comendo. A gente vai comer o quê agora? Mas eu cheguei lá para somar, não foi para diminuir, não. E, graças a Deus, a nossa relação lá foi desenvolvendo, né, com cada aluno, ajudando. E eu acho interessante que esse texto que eu li, você se envolveu no centro antes de engravidar, né? Isso. Mesmo sem eu querer fazer uma espécie de toma lá da cá, mas me obriga a fazer. É verdade. Porque você vê o texto se cumprir exatamente. Você primeiro se agradou do Senhor, da voz dele, de dizer, não, eu quero servir. Deus está me empurrando aqui. Aí você se agradou da missão difícil, Sim. do medo. Aí a segunda parte do versículo se cumpre. É verdade. Ele satisfez os desejos do seu coração. É verdade. Talvez tenha gente com tanto... Deus está querendo fazer tanta coisa nessa cidade e você ainda está com medo aí do outro lado da tela. Olha, eu vou lhe dizer, o medo faz parte. Mas quando Josué foi conquistar a terra, Deus repetiu 3 vezes, né? Não temas, não temas. Aliás, alguém saiu contando, essa palavra não temas tem 366 vezes escrita na Bíblia. Até para o ano bissexto tem uma para cada dia. Que bom estar aqui, Sheila, você dividindo essas experiências, né, edificantes aqui para a nossa vida. Para você que está aí, provavelmente você também está sendo visitado pelo Senhor. Tem algo que Deus quer que seja a sua mão, a sua voz, a sua boca, os seus olhos, seja lá o que for, o seu joelho, muitas vezes, se for um ministério de intercessão. Diga sim para o Senhor. Eu nunca vi ninguém se arrepender em servir ao Senhor. Eu conheço muita gente arrependida por não ter servido, mas eu não conheço ninguém que se agradou do Senhor e o Senhor não satisfez os desejos do seu coração. Obrigado
pela sua entrevista. Eu que agradeço. Que toda a honra seja para Deus. Amém. Vamos agora para nosso momento musical com a Michele. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado